Deus é um abismo. Esta é a expressão do teólogo Paul Tillich. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de teísmo, falando sobre Deus Pai, utilizando este livro que você tem em mãos. Você tem aí o exemplar em PDF disponibilizado na plataforma, mas também pode adquirir um livro físico, tá bem? Página 36 diz assim: Deus é um abismo. Esta é uma metáfora de Paul Tillich para ensinar que o fundamento de todas as coisas é Deus. Ele é o nosso chão, o terreno onde ficamos as estacas de nossa consciência e existência. Deus é a nossa firmeza, mas existe um paradoxo nesta afirmação. Ele é chão e abismo. Essa palavra significa que não tem fundo. Bem, o A, ele tira o fundo do abismo. Quer dizer, algo cai eternamente para sempre e nunca vai chegar ao chão. Deus é um abismo? Eu não consigo utilizar essa metáfora, afinal de contas, o abismo tem uma conotação negativa. Mas esta é a virtude da filosofia. Nós fazemos o resgate dos conceitos e nós modificamos para algo positivo, como aqui no caso. Dizer que Deus é um abismo significa que nós precisamos de um chão, de um solo, aonde a gente diga o seguinte: é aqui que eu vou firmar a minha teologia. Perfeito. Firma sua teologia em Deus, mas esteja preparado para cair eternamente, isto é, se perder em Deus, se aprofundar em Deus. Você vai se encontrar se perdendo em Deus. É isso que encerra esta metáfora, tá bem? Está espantado? Já ouviu falar? Certamente já ouviu falar. No canal que nós mantemos aqui na internet, no YouTube, nós temos uma playlist lá sobre teísmo. E lá nós já começamos a falar sobre isso aqui de uma maneira bem mais rudimentar. Agora está um pouco mais elaborado, mas o conceito não modificou. Vamos continuar aqui? A palavra abismo significa sem fundo. A partir do momento que se toma Deus como fundamento da fé e existência, um passo é trocado em direção do abismo. Soren Kierkegaard chamou esse passo de salto da fé. É um salto em queda livre, sem volta e sem fim. Você começa a cair infinitamente, eternamente e para sempre. É hora de eu falar um pouco sobre Soren Kierkegaard. São teólogos que nós devemos ler ao longo da nossa formação e nos aprofundarmos à medida do possível. O Paul Tillich, ele leu Soren Kierkegaard porque Kierkegaard vem antes de Paul Tillich. E Kierkegaard, ele fala que escreveu um livro, tá bem? O nome do livro de Kierkegaard traduz-se dessa maneira, tá bem? Estações na Estrada da Vida. É uma tradução. Pode ser dito só estações da vida, tá bem? A ideia ou a metáfora do Kierkegaard é de que a vida passa por 4 estações, assim como o trem. Você pega a composição, você embarca na estação A, B, C, D, ponto final. Aí pode ser também como as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. 4 estações. O Kierkegaard, ele fala: nós estamos na estrada da vida. Estrada da vida, que passa por 4 estações. A primeira estação ele chama de estética. Estética é quando nós começamos a ter contato com a natureza, com as coisas que Deus criou, o mundo exterior. E nós contemplamos a beleza, a estética, aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas ao passar do tempo da nossa vida, nós vamos perceber que o mundo não é perfeito. Ele não é só estético. O mundo exige a presença da ética, é a segunda estação. Estação da ética, onde estão as regras, as normas, as leis. É arrumar o mundo porque existem coisas ruins acontecendo, coisas erradas acontecendo, e nós entramos em contato com a ética, que é o comportamento bom, o comportamento para o bem, é o comportamento aprovado. Isso é a ética. É quando nós depois vamos para a terceira estação da vida, porque a gente, além de perceber que o mundo ele não é belo, ele tem as suas feiuras, além da gente perceber que o mundo não é ético, ele tem
um monte de transgressão, de imoralidade, nós ainda percebemos que o mundo, ele falta o sentido da coisa, da vida. Aí a gente tem que buscar um sentido transcendente lá fora. Quer dizer, só aqui dentro do mundo não tem sentido as coisas. Viver, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, desenvolver profissão e morrer. Isso aqui falta sentido. Por mais que a gente tenha um plano muito bem elaborado de existência, a morte é um absurdo. A gente vai falar também sobre Deus ser um absurdo aqui no nosso curso, também vai se preparando aí para as próximas aulas, tá bem? E é por isso que o Kierkegaard fala, nós temos que passar para a terceira estação. A gente não pode ficar estacionado só na ética, só nos acordos, só nos contratos, só tentando arrumar a casa. A gente tem que dar um passo a mais e avançar para mais uma estação, que ele chama de religiosidade A. Religiosidade A é o encontro com a religião, é a busca pelo sagrado, é a busca pelo divino, é a busca pelo transcendente, que é Deus. E aí vem os nossos primeiros contatos com a religião, com os padres, pastores, rabinos, sheiks e a turma do ocultismo e as filosofias religiosas, o transcendentalismo, a reencarnação, a metempsicose, o panenteísmo, o ritualismo. A gente entra em contato com o universo religioso, os gurus que vão nos dando aí iluminação e doutrinação. É a religiosidade tipo A. É quando eu vou até o materialismo da religião. É a religião materializada. Kierkegaard fala que ainda não teve um encontro com Deus. Quer dizer, esse encontro no nível ético, ou no nível estético, ou no nível religioso A, não é o encontro com Deus, mas com o próprio mundo da idolatria, da caracterização, sabe? Ou da caricatura de Deus. Tem que dar um salto da fé. E o salto da fé é o abismo. É quando você desafia a própria religião, você desafia a própria religiosidade, a própria explicação dogmática da religião, os próprios níveis de ética que são estabelecidos no mundo, e você dá o salto da fé. Esse salto da fé, você vai para a religiosidade tipo B. Aí a religiosidade tipo B é você e Deus no sertão, você e Deus na solidão, você e Deus nesse salto ao abismo. É quando você abre mão de tudo para ter um encontro com Deus. E aí o Kierkegaard fala, é só nesse ponto que nasce a fé. Enquanto você não tomar essa decisão, a sua fé ela é convencional. É a fé de todos, é a fé com todos, é a fé café com leite. Mas quando você toma a decisão do salto, aí você está na fé do encontro com Deus. O que você achou desse conceito? Estranho? Absurdo? Demais? Mas é ali que o Abraão teve o encontro com Deus e ele escreveu isso. Deixa eu ver, o livro tá fácil, tá difícil, tá aqui, ó, né? Tá bem nessa linha aqui, só que ele tá debaixo de todos. É um livro de Kierkegaard, tá bem? Deixa eu levantar aqui a câmera para você ver, tá? Você vê aqui, ó. Esse é o livro do Kierkegaard. Então, um dos livros de cabeceira. É um livro norteador para a espiritualidade. Essa aqui, religiosidade tipo B. Saltei. E agora que eu saltei? Bom, não tem mais volta. Quem pula no abismo não tem mais volta. Pula não tem mais como retornar, como retroceder. E também não tem como parar a marcha. Isso aqui é um desespero. Na religiosidade tipo A, você ainda pode mudar de religião. Você ainda pode descansar. Você ainda pode ter as suas dúvidas. Você ainda pode ter como mudar tudo. Porque é intramundano. Mas na religiosidade tipo B, quando você tem um encontro com Deus, é a religiosidade de Abraão, não tem para onde voltar. O Kierkegaard ele trabalha lá o temor e tremor, ele fala sobre o sacrifício de Isaac, quando Deus pediu, e não é que Deus pediu, Deus mandou. Deus mandou e não tem para onde voltar, porque se ele não faz isso, ele não é crente. Se ele não é crente, ele não herda as promessas. Se ele não é crente, ele não é Abraão. O que você achou? Extraordinário, né?
É um paradoxo. Ao mesmo tempo em que Deus é chão, também é o fundador da nossa fé. Nenhum fundamento é visto na superficialidade do solo, pois deve buscar firmeza na profundidade do solo. Assim é Deus. É o fundo de toda a profundidade. Alguém fala, nossa, que conhecimento profundo, que experiência profunda. Não é profundo. Se está sendo visto, se está sendo percebido, não está na profundidade, está na superfície. Tudo que nós experimentamos aqui, eu experimento e você, que dá para ser admirado pela plateia, isso não é profundidade, isso é superficialidade. Isto é, todos nós estamos no rasinho, todos nós estamos na piscina de criança. Nenhum de nós está avançando para o mar alto. Porque quem avança para o mar alto é uma viagem solitária, única. E como nós sabemos, o abismo não está claro. O abismo ele está escuro, tá bem? Isto é, você tem uma experiência com Deus para trás do véu. Igual lá os sacerdotes que entravam para trás do véu para oferecer sacrifício a Deus uma vez por ano. Nós estamos para trás do véu. E aí você está oculto, ninguém te vê, ninguém te enxerga, nem os anjos, só Deus. Deus é um abismo. Aquilo que é raso, aparente, tangível e descrito não pode ser fundamento para a nossa fé em Deus. Nosso fundamento está no indescritível, no inefável, no abissal. Entendemos, por esta metáfora, que estamos em queda eterna, afundando nossa vida em Deus, em busca do fundo da profundidade. É por causa dessa busca que a lei diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quem quer ter um encontro com Deus autêntico, real e verdadeiro, não pode olhar para os ídolos, não pode imaginar Deus, esculpir Deus, se contentar com a estátua, se contentar com as definições. Você se perde, você se lança, você se joga. E quando você olha, cadê a turma? Não tem turma, é você sozinho. Esse é um encontro solitário entre o humano e Deus. Esse aqui é o nosso curso também, curso de especialização em teísmo. Você, quando está fazendo o seu curso básico em teologia, está estudando sobre Deus. Aí vem as fórmulas, vem as definições, vem o que os teólogos escreveram. Quando você aprofunda para o nível bacharel em teologia, aí você tem uma caminhada para falar sobre Deus, porque é o conjunto da obra. Tudo ali é sobre Deus. No curso de especialização, você escolhe a disciplina e fala, eu vou me aprofundar nesse assunto. E aqui estamos nós na primeira fronteira. Depois de toda a formação, estamos na primeira fronteira. Deus é Pai. Não podemos criar imagens ou ideias de Deus. Isso é idolatria. E esses ídolos travam a teologia, o conhecimento sobre Deus. O idólatra está com um tampão nos olhos e não consegue enxergar para além do ídolo. Devemos retirar da frente todos os ídolos e nos desfazermos de todos os conceitos míopes sobre Deus. O que você acha? O que os hindus falaram sobre Deus? O que os judeus falaram sobre Deus? O que os muçulmanos falaram sobre Deus? O que os teólogos da igreja falaram sobre Deus? O que os budistas falaram sobre Deus? Estude tudo isso. Leia sobre todas estas coisas. Ainda não chegaram no aprofundamento. E por quê? Porque esse conhecimento de Deus é uma revelação de Deus à alma, ao homem. E ele é incomunicável. Quer dizer, eu não tenho como pegar as minhas experiências com Deus, as minhas revelações sobre Deus e traduzir para você, passar para você. Não posso. O que eu escrevi no livro. O que está escrito no livro está transformado em curso. Você está estudando conosco aqui. Mas qual que é a tua experiência com Deus? Qual que é a revelação que Deus deu para você? Ou você não tem revelação alguma? Você está na dúvida? Você está na religiosidade tipo A? Será que é possível alcançar esse encontro com Deus, esse salto no abismo? Kierkegaard fala, é o salto da fé. A gente pode usar uma outra metáfora aqui.
é o desespero da fé. Esse desespero da fé é quando a fé te mostra de que os ídolos estão ocupando o lugar de Deus e que você precisa melhorar a sua teologia. Vamos saltar com fé e pular sem pretensão de vencer o abismo. Não há fundo nesse poço. Não há um lugar aonde apoiar os pés. É um salto para o abismo. E à medida que caímos, caem os conceitos. E todo o conhecimento sobre Deus se esvazia, até que todos os ídolos desapareçam e fique Deus somente. Você percebeu que nós vamos tendo esse encontro com Deus aqui em pílulas, tá bem? Pequenas drágeas, e a gente já fica espantado. Quando a gente passar para o lado de lá, da eternidade, o conhecimento de Deus, não tem mais volta. Não tem volta. E é um conhecimento eterno, para sempre, sempre maior, sempre mais abrangente. E é aí que acaba a idolatria. Eu fico imaginando, aí é a minha imaginação, quando a gente chegar lá no terceiro céu. Nós vamos ter aqui também cursos voltados para a escatologia e vamos falar sobre o terceiro céu com mais propriedade. Mas eu fico imaginando, quando nós chegarmos no terceiro céu, que a gente procurar Deus e a gente nunca ver Deus, porque Deus ele é invisível, ele não pode ser visto, ele é invisível. Só Jesus vê o Pai, só Jesus vê Deus. E quando a gente chegar lá, que for clareado a nossa mente, a gente descobrir o quanto que nós falamos de Deus grosseiramente e idolatricamente. O quanto foi dito sobre Deus que eram coisas pertinentes aos ídolos. Só se fala assim de ídolo, nunca se fala assim de Deus. Quanto do nosso conhecimento, ele é um rascunho mal feito, um borrão na história da teologia. Aqueles que conhecem sobre Deus não falam abertamente, claramente. E por quê? Como disse o apóstolo Paulo, eu cheguei no paraíso e o que eu vi lá não tem como traduzir aqui. É isso que nós pensamos sobre Deus. Deus não é uma ideia ou uma imagem. Não se escandalize, mas procure entender que Deus não é uma pessoa. Calma, calma. Você não falou que ele é a primeira pessoa? Calma. Não é uma pessoa tal qual você. Ele é um ser pessoal. Mas chamar Deus de pessoa, entre aspas, é uma figura de linguagem. Dizemos que ele é uma pessoa porque não temos um outro termo para chegar mais próximo de um ser pessoal. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. É o nominalismo, nós nomeamos, nós damos título, nós damos rótulo. Por quê? Porque falta palavra para dizer que ele é, sabe, mais do que uma pessoa. Aí é teologia apofática. Ele é mais do que uma pessoa. Ele é alguém que se comunica. Sente, tem inteligência e vontade. Não, mas como nós não temos outra palavra para descrever um ser pessoal, usamos o termo inapropriado pessoa. Essa palavra significa máscara, significando que a pessoa representa personagens diferentes dela mesma. Sim, persona. Persona, da onde vem a personagem, é uma máscara utilizada pelo artista para representar uma outra realidade. Assim, Deus utiliza, nós na teologia utilizamos o nome pessoa, o termo pessoa, que é uma máscara para representar o inimaginável, o impensável, o indescritível. Será que estamos adorando um Deus mascarado em Pai, Filho e Espírito Santo? Porque existe sim já, nós não somos os primeiros, já estamos aqui há 4.000 anos de teologia, então nós não somos os primeiros, a gente não é inocente de pensar desta forma. Existiram teólogos que chegaram nessa conclusão. Se a palavra pessoa significa máscara, será que nós não estamos equivocados sobre a doutrina da Trindade? Será? Será que Deus não usa uma máscara de Pai, uma máscara de Filho, uma máscara de Espírito Santo? É por isso que nós estudamos teologia e estudamos ela toda. E a história da teologia. E não só a teologia, como as escrituras, tá bem? Os unitaristas é que ensinam isso. Dizem que não existem três pessoas na Trindade. Afirmam que Pai, Filho e Espírito Santo são máscaras de uma só pessoa.
de um só Deus. Bom, esta doutrina, o unitarismo, ela é própria dos judeus, tá bem? Só que os judeus não creem que Jesus seja o Filho de Deus e nem que o Espírito Santo seja a terceira pessoa. Portanto, existem os unitaristas cristãos. E esses unitaristas cristãos, eles negam a divindade de Jesus e do Espírito Santo. Será mesmo que estamos adorando um Deus mascarado em Pai, Filho e Espírito Santo? Não é isso que nós estamos ensinando neste trabalho. Aqui, o teu curso não é para tornar você um unitarista, tá bem? Volte atrás alguns capítulos e releia o Conselho da Eterna Trindade. Eu, professor Rogério, sou trinitariano, sim. Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. E é a base da teologia de fronteira, tá bem? Deus é mais do que uma pessoa. Ele é mais do que um ente. Não temos uma palavra maior e mais abrangente e melhor, e entendemos que Deus está para além das metáforas que utilizamos, as quais são apenas termos de aproximação. É só isso. É o máximo que o nosso vocabulário conseguiu pensar. Não nega-se assim a divindade de Jesus e do Espírito Santo, a pessoalidade de Jesus e do Espírito Santo. Deus é um abismo. Isso nos leva à perplexidade, pois Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus como único e verdadeiro. A vida eterna, completa, perfeita e sem fim, é necessária para avançarmos infinitamente no conhecimento da Trindade. Teremos que andar muito, para sempre e eternamente no conhecimento desse Deus abissal, infinito e indescritível, o qual nenhuma idolatria pode representar. Jesus falou, a vida eterna. E a vida eterna começa em Cristo. Nós já começamos com o conhecimento sobre Deus Pai. E agora? E agora a gente tem que vencer essa etapa que é a etapa da morte e do pecado. Nós temos que passar para o terceiro céu. Quando chegarmos no terceiro céu, o conhecimento continua. Por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Não dá para nós conhecermos a Deus nesse curto espaço de tempo de alguns anos, algumas horas de teologia. Mas nós já estamos aqui esboçando, iniciando. O importante é a gente já identificar o que são os ídolos, o que é idolatria, o que Deus não pode ser, e a gente já vai riscando do mapa para buscar um conhecimento mais apurado, mais aquilatado sobre Deus. Próxima aula é Deus é um absurdo. O que nós já estudamos até agora? Que Deus pode ser conhecido. A incomunicabilidade de Deus. A eternidade de Deus. O conselho da eterna Trindade. A paternidade de Deus. Deus é espírito. Deus é um abismo. E agora nós vamos estudar isso daqui. Deus é um absurdo. Deus abençoe. O Instituto Cristão de Educação Formal está ao seu alcance. Entre em contato comigo pelos canais de comunicação e nós vamos aí nos estreitando no conhecimento de Deus e também uns dos outros.